grande cidade. Uma grande e bela cidade. Mas se invertermos o olhar, Ipanema surgiu primeiro do que Ipatinga, que é a nossa grande cidade do Vale do Aço. Mas Ipatinga desenvolveu hoje numa grande cidade, tem metalúrgica, mas tudo começou aqui. Ipatinga para muitos é Usiminas. Ipatinga, a história de Ipatinga para muitos começou depois de Usiminas. Mas Ipatinga não, Ipatinga ela começou bem antes, tá? E aqui era um festão todo dia, toda colheita. A colheita do café era um batuque arrumado do paiol. Não sei se você conhece o batuque. Ah, mas o sapateado era bom demais, sabe? E a puxa crioula. E o que eles comiam? Batata assada na fogueira. Tinha toda época de missa, né? Tinha essas festas, marujada, tinha a procissão para a rua. A procissão corria toda a Barra Alegre, toda a procissão virava no terreiro da fazenda. E a gente participava de tudo isso, estava com meus 12, 13, 15 anos, participava de tudo isso. Dá saudade? Dá. Época boa, né, seu José? Muito boa. É isso. Época não tinha maldade, né? Ninguém pensava em tirar nada dos outros, não existia roubo. Barra Alegre passou 50 anos sem assassinato, entendeu? Região de paz, né? De paz. Muito bem, Obrigado. Atualmente, com pouco mais de 260 mil habitantes, Ipatinga viu sua população crescer em mais de 10 vezes desde a sua emancipação. Antes deste período, aliás, bem antes deste período, esta região tinha uma economia já ativa. Pelos morros e montanhas que vamos percorrer neste registro, passavam tropeiros rumo a Ouro Preto e Diamantina. Em 1920, já existiam pequenos núcleos de habitantes, onde é hoje Barra Alegre, Ipaneminha, Taúbas e Bom Jardim. A construção da ferrovia, no início do mesmo século, avançou o crescimento da região. E o café era o cultivo mais rentável nesta época. Os primeiros desbravadores que chegaram aqui para plantar café nessas altas de morro aqui foi em 1911, na década, início de 1900, 1911, né? Então o pessoal já se produzia aqui. Se eu for contar a história para vocês do Ipaneminha também, é um pessoal também que produzia aqui desde 1900, né? Nós temos aqui o trajeto que se era feito de Mesquita para cá, Joanesa, que se passava por Taúbas, passando por Barra Alegre, que antigamente chamava-se Pouso de Água Limpa, que era onde o pessoal fazia pousadas deles. Então já existia, nós tínhamos fazenda aqui que produzia café, e na história nós tínhamos fazenda dentro do Barra Alegre que produzia até algodão. Na nossa época, o forte era o café, né? Então, mas veio, com o tempo, veio a broca e acabou com todo o cafezal. E nesse meio tempo foi chegando a Usiminas também. Assim que veio o evento da broca, foi chegando a Usiminas. É daqui que levava as cargas para vender em Fabriciano, o pessoal de Mesquita passava por aqui também. Muitas vezes saía daqui para vender café lá para o Paraíso e tinha carvoeira no Ipanemão. Então aqui era traçado pelos tropeiros, os antepassados que contam. E o vilarejo aqui começou, a pessoa veio de Antônio Dias, que formou esse vilarejo aqui, Ipaneminha, antes de existir Ipatinga, distrito de Barra Alegre. Então, para nós aqui da zona rural é uma satisfação imensa ter muito saber que Ipaneminha surgiu primeiro do que Ipatinga, que é a nossa grande cidade do Vale do Aço. Mas
Para muitos a gente conta, não tá nem aí, a Barra Alegre, que isso? Surgiu primeiro do que Ipatinga. Ipatinga desenvolveu hoje numa grande cidade, tem metalúrgica, mas tudo começou aqui. Então a história nossa, ela começou bem antes da história de Ipatinga, né? É uma bela história, tá? E nós vamos continuar preservando esses altos aqui, pensando para a gente estar amenizando o calor lá da cidade e melhorando a qualidade de ar para o pessoal da cidade que mantém as nossas matas. Ao observar o mapa de Ipatinga, facilmente identificamos a área rural do município, que é praticamente a mesma do território urbano. A pouco mais de 15 minutos do Parque Ipanema, maior ponto turístico no centro urbano, está a maior riqueza natural de Ipatinga. Uma região exuberante por suas cachoeiras, matas e montanhas de clima ameno e agradável. É por estes caminhos que vamos descobrir a arte e a gastronomia de um povo que sempre gostou de festa. Meus pais veio para aqui para tá vendendo alguma coisa nas épocas de festa aqui. As festas aqui eram muito tradicional, todo ano acontecia, 2 por ano, começava na sexta-feira, a festa de Nossa Senhora do Rosário, terminava na segunda-feira, os congadeiros ainda almoçavam para estar indo embora, ela quer prazer, tinha despedida nas casas, uma por uma, então era muito importante para nós, os moradores aqui do Ipanema. O Barra Alegre, por exemplo, que era o centro, a igreja lá era o centro. Tinha de Ipaneminha e do Barra Alegre, aqui não tinha igreja não. E lá no Barra Alegre, toda a festa do Rosário tinha um congado, né? E era bastante marujeiro que a gente chamava, né? Eram uns 20, era bastante. E era bonito, tudo com fita colorida, trançar a fita no mastro. Ipaneminha tem, até hoje, essa dança da fita. E assim era aquela festa da colheita do arroz, da colheita do feijão, da colheita do café, a época das mandioca que fazia farinha, polvilho, trigo, né? Então tinha aquela final. Atualmente as festividades já não se repetem com tanta frequência, mas alguns ainda tentam manter a cultura do congado, onde as crianças são incentivadas a continuar a prática. Quem vive em Ipaneminha tem medo do congado acabar. Se não tiver um apoio para estar renovando essas crianças, principalmente aqui da escola, então os congadeiros vão estar acabando, porque uns idosos já faltaram muito, outros deixaram por causa da idade, outros também já faleceram há muito tempo, como os mestres do congado, que eu como morador aqui do Ipaneminha, que vem acompanhando sempre, é uma dificuldade até mesmo hoje para o congado estar apresentando. A memória afetiva de Dona Eva com a fazenda demonstra o valor que esta história tem. E eu trato isso aqui com muito amor. É muito carinho mesmo que a gente tem por essa casa. Cada lugarzinho dessa casa tem uma lembrança gostosa. Passamos isso aqui por Ulisses e o Ulisses, acredito que ele e o filho dele vai continuar com a nossa história, com a nossa alegria de viver e lembrando sempre do papai como ele merece ser lembrado. É o nosso desafio realmente, manter isso aqui como era nos moldes antigos. Inclusive, né, toda essa rotina diária, para as pessoas virem aqui e realmente voltar no passado, né? Voltar naquele tempo ainda dos senhores de cana-de-açúcar, que a gente possa contar a história para os nossos filhos, né, os nossos netos, né, que eles se sintam aqui como a gente tem essa oportunidade, esse prazer ao receber, né, os turistas aqui. Eles chegaram aqui e falaram assim, nossa, lá na casa do meu avô era assim. Então esse cenário todo que a gente pretende manter não é fácil, é um desafio enorme, mas assumimos esse desafio aqui, né? Então, e a gente quer, né, tentar fazer da melhor forma possível, continuar esse legado que foi dos meus avós, paterno e materno, agora dos meus pais, né? E agora essa possibilidade e a gente dá a continuidade desse processo todo, repito, todo ele de forma artesanal, todo ele de forma a contar história, né? A gente não quer mudar nada aqui, a gente quer realmente que a gente volte no tempo para curtir exatamente essa paz que a gente tem aqui nesse ambiente rural, 100% rural.
O pai de Ulisses tem boas lembranças de quando a produção neste engenho era grande. Lembra dos canaviais e como ficou gostosa a cachaça que produziu recentemente. A cachaça aí ficou boa? Conta pra gente como é que foi. Ficou boa, depois eu vou mostrar para você. Ficou muito boa. É que eu aprendi a fazer cachaça lá no tempo do meu pai. E o engenho, com o falecimento do meu sogro, está tudo parado. A área de canavial foi toda dividida, que é essa área aqui, e mais para frente. Essa baixada toda você enxerga aqui, era a área de canavial dele. Hoje eu tenho uma plantação de cana, mas é pequena, né? Não é na terça parte disso aqui. E essa plantação de cana eu faço uma raparuda esporádica, faço uma rapadura e faço também um pouco de pinga. Na mesa, a quitanda e aquele cafezinho, sem pressa e sem a correria da cidade. Hoje nós estamos nessa correria do dia a dia. Hoje a gente quer fazer qualquer atividade, qualquer produto que ele sai quase de forma instantânea. Aqui não, aqui a gente tem que respeitar todas as etapas, todos os tempos. Então é passar o dia, a gente fazendo ali o aquecimento da garapa, do caldo de cana, fazer todo o processo de cristalização, ver a rapadura se formando aqui na forma, né? Ver a cachaça começar a gotejar, então ver o moinho de pedra naquele som que quase é uma música para os nossos ouvidos, né? E o fubá, a canjica saindo ali de forma majestosa. Então faço o convite, venha nos visitar, será um prazer recebê-los aqui.